Olá, corujas, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite a todos, boa noite para quem está chegando, para quem ainda está ingressando. Boa noite, vocês conseguem nos ouvir? Tá tudo certo aí com a nossa imagem, nossa voz? Ah, boa noite, Janete, obrigada pela confirmação. Boa noite, Marcos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos para mais uma palestra de ambientação, dessa vez com o professor Márcio Simão. Hoje nós vamos ter uma palestra muito interessante. Eu peço que vocês peguem um bloquinho aí, vão anotando todas as dicas que o professor Márcio vai trazer para vocês, para que a gente possa estar aí anotando e no final tirando dúvidas ou ir tirando dúvidas aí durante todo o processo. O time de suporte, juntamente comigo, vamos estar aqui para poder estar auxiliando vocês através dos comentários, enquanto o professor ministra a palestra dele. Então, qualquer dúvida, você pode contar com a gente. Professor, é com você. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. Antes de tudo, bem-vindos e bem-vindas a mais um semestre de estudos na Uniswan. Seja um semestre muito bom para vocês, cheio de informações, cheio de aprendizagem, de conhecimento, de alegria também. A alegria faz parte do conhecimento. Então, desde já, que a gente tenha um semestre excelente. Eu sou o professor Márcio Simão, para quem não me conhece. Eu sou professor do curso de Pedagogia, disciplinas como História da Educação, Filosofia da Educação, cidadania. Então, talvez vocês vão se encontrar comigo aí, se já não se encontraram. Então, boa noite a todos que estão chegando agora. Alessandra, Raquel, Vitor, Samuel, Solange, Elisa. Muito legal ter vocês aqui. E a gente está em sala de aula, gente. Então, desde já, eu queria ressaltar isso que foi dito agora há pouco. Se houver qualquer dúvida, comentário, questões que vocês querem colocar, coloquem aqui no bate-papo, que a gente vai ter um momento para falar a respeito, tá bom? Então, essa aqui é uma ideia de aula mesmo, sala de aula. E sala de aula para pensar uma temática aqui que é muito importante para a gente, né? Não apenas para a gente que está no universo universitário, acadêmico, mas para a sociedade em geral, né? Que é a perspectiva de como pensar, né? Como pensar, como pesquisar e como escrever. Eu tenho percebido, muitas vezes conversando até com alunos, né, que muitas vezes há na mente do aluno, né, um pensamento sobre algum assunto, uma temática que ele quer desenvolver, e aí na cabeça dele está muito claro, né, ele sabe aquele pensamento, ele sabe o que quer falar, mas quando chega o momento de colocar para o papel, aí a gente entra naquela crise, né, aquela crise de olhar para a folha em branco olha para a gente, e a gente não sabe nem como começar. Então, como é que a gente pode resolver isso? A tentativa aqui dessa aula é pensar sobre isso, tá bom? E aí, como eu estou falando aqui, como estou dizendo, perguntas são muito bem-vindas. Vou compartilhar com vocês aqui o material para nos servir aqui de roteiro de viagem, tá? E aí a gente vai, a partir disso, pensar a respeito. Então, vamos lá. Acho que está aparecendo para vocês, conseguem ver? Digam aí, por favor, no bate-papo se vocês estão conseguindo enxergar essa... Está? Obrigado, Vitor, que bom, legal. Ótimo. Então, apareceu para vocês. Obrigado, obrigado, Solange. Show de bola. Então, assim, esse é o nosso tema de hoje. Como pensar, pesquisar e escrever de forma acadêmica. Obviamente, como eu coloco aqui esse título dizendo que pensar, pesquisar e escrever de forma acadêmica, pressupõe que há outras formas de pensar, de pesquisar e de escrever, né? E realmente existem. Eu não vou aqui, na verdade, medir valores sobre essas formas, dependendo do espaço onde nós estamos. Há outras maneiras de desenvolver pesquisa e também a própria escrita. Mas no caso do universo acadêmico, que é o universo que nós estamos trabalhando, né? Afinal de contas, estamos num curso de graduação, um curso, ou em cursos de graduação aqui diversos, que vão formar vocês como profissionais para trabalharem naquela área que vocês estão escolhendo. Então, essa temática que é importante, pensar, pesquisar e escrever de forma acadêmica. E perceba que aqui é uma ordem mesmo, né? A ordem é essa. É preciso primeiro pensar academicamente, para depois pesquisar academicamente, para então poder escrever academicamente. Essa aqui é a nossa rota de viagem, tá bom?
E eu dividi aqui essa palestra em 3 breves momentos. Eu quero realmente ter espaço para conversar com vocês no final, para ver perguntas e dúvidas, mas as 3 partes são divididas nesses verbos: pensar, pesquisar e escrever. Então, vamos lá. Primeiro, aqui, o pensar acadêmico, né? Ou seja, o que a gente quer dizer quando a gente fala de pensar de forma acadêmica? Bom, a pesquisa em termos acadêmicos e o próprio ato de pensar em termos acadêmicos está relacionada à educação. E é basicamente isso. E o que é educar? Educar, basicamente, gente, é conscientizar, é gerar uma consciência crítica por parte da pessoa. Uma consciência crítica que seja o contrário de uma alienação. O que é alguém alienado, né? A própria palavra parece pressupor alien, né? Estrangeiro, distante. Alguém alienado é alguém que é incapaz de julgar o mundo à sua volta. Alguém que olha ao seu redor e não consegue avaliar questões, não consegue avaliar posicionamentos políticos, sociais, econômicos, éticos, religiosos, enfim. Esse é alguém alienado. E a educação, quando feita realmente com a sua intencionalidade que lhe é inerente, a educação quer gerar gente não alienada, quer gerar gente consciente, ou seja, capaz de pensar. E vocês, né, aliás, como todos os seres humanos, nós somos chamados a pensar. Somos chamados a pensar. Pensar, gente, já dizia o Rubem Alves, pensar dói profundamente. Porque pensar pressupõe olhar o mundo à sua volta e também o mundo dentro de nós, as nossas próprias percepções, e talvez mudá-las a partir de novas perspectivas, de novos aprendizados. Isso implica educação. É por isso que quando vocês estão entrando no curso, ou então que já estão no curso há algum tempo, vocês vão percebendo, né, eu espero que percebam isso, que vai tendo um crescimento na vida de vocês, uma mudança. E isso é muito natural, né? Alguém que entra num curso acadêmico, um curso superior, e sai, né, 3, 4 anos depois, da mesma forma que entrou, há alguma coisa errada aí, né? Certamente a pessoa ela não permitiu que o curso a atingisse, né, a tocasse. E talvez tenha feito isso porque tivesse medo de pensar diferente do que já se sabe. Então, primeira coisa aqui, educação tem a ver com conscientização, que tem a ver com pensar. E pensar pressupõe a coragem de mudar. Ok até aqui? Tá dando para seguir, gente? Qualquer coisa, coloque ali no comentário, a gente interrompe aqui e explica essa questão melhor, tá bom? Mas voltando aqui para o slide. A Unesco estabelece que a educação do futuro, né, ou seja, a educação contemporânea, na verdade, deveria possuir 4 pilares. Quais são eles? Aprender a aprender. Como assim aprender a aprender? É óbvio, como o nosso mundo muda muito rápido, como, por exemplo, as tecnologias educacionais são muito mutantes, elas se adaptam muito rapidamente, tem novas tecnologias a cada momento, é preciso, então, aprender a aprender com elas. É preciso aprender a utilizar esse universo metodológico, tecnológico que é à nossa volta para, como eu disse, né, para aprender. Então, o primeiro ponto aqui é esse: aprender a aprender. Segundo ponto, aprender a conviver. Porque o aprendizado leva a relações sociais, leva a estar com gente, estar com pessoas, a compartilhar a vida com pessoas. O aprender também, segundo o terceiro pilar da Unesco, é aprender a fazer, ou seja, uma relação muito clara aqui entre a teoria e a prática. Não é uma coisa ou outra. Às vezes a gente vai desenvolvendo isso também na nossa formação. A gente acha que o espaço da academia, né, do curso universitário, é o espaço da teoria. E aí, uma vez que eu termine o curso, eu vou partir para a prática e abandono toda a teoria. Não é assim. Ou pelo menos não deve ser assim. Porque, na verdade, a teoria e a prática estão em constante diálogo. A teoria ilumina a prática e a prática confirma ou não a teoria. Então, é uma constante relação de diálogo aqui.
Então, aprender a fazer, ou seja, teoria e prática juntos. E, por fim, segundo a Unesco, aprender a ser, porque a educação pressupõe a formação nossa enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, enquanto homens e mulheres situados no mundo. Ok até aqui? Então, aprender, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser. E eu coloco aqui mais um, que é aprender para quê? Né? Por quê? E para quê? Isso pressupõe uma pedagogia, uma educação que leva a sério o espaço onde nós estamos. Então, por exemplo, seja em qualquer curso, né, que você esteja fazendo, a proposta do curso é fornecer a você capacitação para avaliar o mundo à sua volta. E que mundo é esse? O mundo real que a gente vive, o mundo concreto. O mundo, o chão brasileiro, né? O chão da Baixada Fluminense, o chão do Rio de Janeiro, o chão de São Paulo, enfim, o chão onde nós estamos. Então é preciso levar a sério essa realidade de encontro da aprendizagem, do pensar com o universo real que a gente vive, tá bom? A gente não pode se prender aqui na chamada Torre de Marfim, né? Que é aquela ideia de que alguém vai lá para a universidade, aprende uma linguagem toda nova, toda própria, mas aí perde o contato com as pessoas do dia a dia. Se vive no universo acadêmico. E eu não tenho nada contra o universo acadêmico, ao contrário, eu só faço parte dele, mas há muitas vezes o risco do universo acadêmico se tornar uma prisão, tornar-se um espaço separado da realidade. E aí a gente tem problemas, tá bom? Por isso que o Paulo Freire, eu fiz questão de colocar aqui a imagem dele, Paulo Freire diz: ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Porque olha só, se educação fosse apenas transmissão de conhecimento, gente, tem o Google por aí. A gente tem diversas ferramentas que nos ensinam, que nos ajudam a aprender coisas. Se você tiver uma autodisciplina, você consegue aprender muita coisa. Então, não é apenas a transferência de conhecimento, é, na verdade, ajudar vocês a criarem conhecimento, produzirem o próprio conhecimento. Tá bom? Essa aqui é a ideia da educação. Tá legal? Beleza. Boa noite, quem está chegando agora. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ana. Bem-vindos. Qualquer dúvida, gente, coloca aqui no bate-papo. A gente vai ter um momento depois para perguntar, tá bom? Pois bem, dentro ainda desse universo de pensar educação, a gente precisa aqui relacionar e pensar o próprio ato de pensar, né? É preciso pensar aqui a relação entre pesquisa, educação e ética. Por que eu quero dizer isso? Porque olha só, há algum tempo atrás, e vez ou outra surge essa realidade de gente dizendo que a educação tem que ser neutra. Neutralidade na educação. Neutralidade na educação não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Por quê? Porque toda educação é necessariamente um ato político. Político aqui não política partidária, mas político como inserção na vida da polis, da cidade, ou seja, é o exercício da cidadania. Então, nesse sentido, a educação, ou ela serve para reforçar o mundo como ele está dado, ou ela ajuda a repensar o mundo. Então, toda educação ali, toda proposta educacional, ou critica e busca subverter o chamado status quo, que é a ideia dessa do modo como a gente vive hoje, a sociedade como ela é construída, ou busca sustentá-lo e mantê-lo. E aí eu trouxe aqui uma frase do Richard Shaw que diz o seguinte: não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Ele diz: educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar da transformação do seu mundo.
A proposta da Uniswan é essa segunda, é ajudar vocês a transformar o mundo, é ajudar você a transformar a realidade. E, gente, isso parece aqui muito piegas, né? Até meio otimista demais, talvez, né? Poxa, como assim transformar o mundo? Eu garanto a vocês que é possível. Mudar o mundo é possível. Gravem isso desde já. É difícil, mas é possível. Porque o mundo não é um dado, estabelecido, já pré-configurado e a gente não pode mudá-lo. Não, o mundo como a gente conhece hoje, a nossa sociedade desigual que a gente conhece hoje, é uma sociedade construída historicamente. Se ela foi construída historicamente, ela pode ser mudada historicamente. Então perceba, eu estou aqui conversando ainda com vocês sobre como pensar a pesquisa, sobre como pensar academicamente. E esse ato de pensar academicamente implica em afirmar a possibilidade de transformar o mundo. A educação não é o único meio para isso, certamente, mas ela é um dos meios para isso. Ok? Até aqui? Tá ficando claro? Tá dando para acompanhar, gente? Digam aí para mim se está tudo certo. Boa noite quem está chegando agora. Boa noite, ok, tudo ok? Perfeito, beleza. Então vamos lá. E também temos que pensar, gente, num mundo em constante e rápida evolução. Eu não sei se você já percebeu a velocidade que o nosso mundo muda. Muda rápido demais. Nas últimas décadas, então, esse, é, essa aceleração ela foi crescente. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos hoje novas tecnologias que geram novas linguagens. Antigamente se escrevia a pena, né? Ou a caneta. Hoje se escreve no computador. Inclusive, há algumas escolas ao redor do mundo que utilizaram apenas o computador na educação infanto-juvenil. E aí o que acontece? As crianças não sabem escrever. Elas só sabem escrever, elas são alfabetizadas, mas apenas no computador. Então perceba que é uma realidade múltipla de linguagens. Não é que seja algo melhor ou pior, é diferente. Só que essa mudança não é apenas técnica. Ela também é cultural e ela também é biológica, físico-biológica. Uma criança, como eu coloquei ali, uma criança que nasce hoje com o iPad é diferente de uma criança que montou o Lego. Lego, agora eu estou falando de uma coisa lá da minha infância. Na verdade, eu não tinha Lego, né? Não dava para comprar, que era caro. Eu tinha a versão genérica, que era chamada Poly, que eram umas blocos de montar. Quem brincou com isso desenvolveu uma certa inteligência. E quem nasce com iPad hoje desenvolve outra inteligência. De novo, não é questão de ser melhor ou pior, mas são diferentes. Eu, por exemplo, ou as pessoas mais que brincaram com Lego, por exemplo, são capazes de fazer análise sistemática durante horas, análise sintática durante horas. Hoje, por exemplo, a minha filha foi estudar para a prova, né, outro dia, semana passada, na verdade. Como é que ela estava estudando para a prova? Ela estava lendo o livro com a televisão ligada, ouvindo fone, música, né, ao mesmo tempo. E ela dá conta disso. Isso é bem interessante, ela dá conta disso. Ah, assim, se você dá, por exemplo, um computador para crianças, hoje, elas meio que automaticamente já sabem como mexer. E isso é muito mudante, isso é muito sintomático do nosso próprio tempo. Olha aqui do lado, né? Eu coloquei aqui só para ilustrar. Escrever cartas. Quem escreve cartas hoje ainda, né? Escrever cartas, esperar meses pela resposta. Aí passou-se a e-mail, mas também quem usa e-mail hoje? Eu acho que praticamente ninguém, porque nós temos o WhatsApp, ou o Zap Zap para os íntimos, né? E o WhatsApp, olha só que interessante, nós voltamos a nos comunicar por forma de hieroglifos, que são ali aqueles emojis. E é engraçado que você percebe o quanto uma pessoa ela está familiarizada com essa comunicação pela forma como ela lida com esses emojis, né? Normalmente, quem não está familiarizado, enche de emoji, os mais radicais possíveis, né? Bom dia, carinha feliz, carinha feliz, caveira, chuva, triste, tudo junto.
Porque é uma coisa nova, é uma linguagem nova. Então, olha só, o mundo que muda muito rápido. Outro exemplo, isso aí em cima, né, na tela de cima, chama-se mimeógrafo. Eu cresci ajudando as professoras lá do ensino fundamental, né, quando era aluno, ajudando as minhas professoras a imprimir prova nisso aí. Usava-se álcool, colocava a prova. Gente, às 6 da manhã, ingerindo o cheiro desse negócio, ó, dava um barato legal ao longo do dia. Mimeógrafos, isso aí é uma coisa antiga. Eu aprendi, quando adolescente, datilografia. Eu sei o que é colocar folhas, né? Como preparar as folhas para colocar ali atrás. Eu sei que precisa colocar duas folhas para não ferir aquele tambor que gira. Eu sei os detalhes de como formatar aquilo ali. Conhecimento hoje que basicamente é um pouco inútil, porque quem é que usa a máquina de escrever? Olha o telefone, gente. Como é que isso foi mudando? Né? Como é que ele vai se desenvolvendo? Isso aqui é de poucas décadas para cá. Então, assim, a velocidade das mudanças são muito intensas. E isso pressupõe a necessidade de pensar também nesse mundo que muda muito rapidamente. Tá legal? E aí, do pensar, eu vou agora para o pesquisar acadêmico. Então, assim, a gente está vendo que o nosso mundo é um mundo em constante mutação, é um mundo que precisa aprender a aprender, precisa aprender a como pensar, academicamente falando, e isso já vai gerar uma pesquisa, a forma de pesquisar acadêmica. E aí, olha só o que acontece. Nós tivemos algumas mudanças no paradigma de pensamento, de forma de se organizar. Paradigma é uma palavra que o Thomas Kuhn, um autor muito importante, desenvolveu, que pode ser traduzido como uma espécie de grid de largada, ou uma espécie de padrão. Então, um paradigma é um padrão segundo o qual a sociedade se organiza. Nós tivemos vários paradigmas ao longo da história. E aí, um dos últimos foi na modernidade, lá no século XVII, século XVIII. E esse paradigma foi um paradigma muito racional. A razão daria conta de tudo. Só a razão. Só que aí, o século XX chega com crises terríveis. Acontecem duas guerras mundiais, acontecem revoluções as mais diversas, acontecem crises econômicas, crises políticas. E aí se percebe o seguinte: um conhecimento partido em pedaços, como era o paradigma anterior, só pode produzir uma vida partida em pedaços. Por quê? Porque a vida não pode ser encaixotada. A vida precisa ser lida de forma mais ampla. É preciso que o conhecimento não seja apenas cerebral, mas é preciso que ele também tenha espaço para afetividade. O que eu quero dizer com tudo isso? Vai ficar mais claro agora. Olha só. Quando a ciência surge, nós tivemos uma multidisciplinaridade. Várias disciplinas sendo criadas, várias ciências sendo criadas. E aí surgiu a figura do especialista. Quem é o especialista? É aquele que vai se especializar numa certa área do conhecimento. Isso tornou-se no século XIX, em especial no início do século XX, tão intenso que o especialista acabou sendo aquele que sabia cada vez mais sobre cada vez menos, e aí alguém dizia uma piada, até que sabia tudo sobre nada. É o especialista, mas é uma multidisciplinaridade, ou seja, há aqui uma relação temática entre disciplinas, mas as disciplinas não conversam entre si. Com a crise da modernidade, que eu falei agora há pouco, surgiu uma interdisciplinaridade. Agora, cada ciência está no seu espaço, mas você tem cooperação e diálogo entre elas, tem uma ação coordenada. Desta interdisciplinaridade, passamos a uma transdisciplinaridade. O que é isso? É a ideia de que não apenas as ciências se entrelaçam, mas há uma forma de pensar, de organizar o pensamento, que está perpassando todas as áreas do nosso saber, do conhecimento humano. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Você quer aprender a escrever academicamente? Então você precisa aprender a pensar de forma transdisciplinar. Precisa aprender a avaliar o seu objeto de pesquisa, seja ele qual for,
né? Seja a própria educação, ou seja algo vinculado a um procedimento médico, ou seja, enfim, na sua área de conhecimento, né? Esse objeto de estudo ele precisa ser enfocado a partir de uma lente transdisciplinar, disciplinas distintas observando aquele objeto de estudo, para gerar um conhecimento mais amplo sobre aquele assunto. Aliás, daqui, gente, daqui surgiu um outro conceito do Edgar Morin. Se vocês não conhecem Edgar Morin, eu aconselho que vocês o conheçam. É um autor muito bom e ele desenvolveu uma ideia chamada pensamento complexo. Complexo aqui não de dificuldade, mas complexo no sentido original da palavra, que é com nós, né? Ou seja, um conhecimento entrelaçado. Os conhecimentos estão um dentro dos outros. Por quê? Porque nós estamos entrelaçados assim como sociedade. Não é verdade? Olha, por exemplo, o que aconteceu na pandemia nos últimos anos, né? Algo que começa na China afeta o mundo inteiro. Porque a espécie humana está entrelaçada, ela está interligada. Então, o conhecimento também tem que passar por isso. Então, pensar academicamente implica na adoção dessa prática de transdisciplinaridade também, de colocar toda essa discussão junta. Legal? E aí, gente, o que que isso tudo vai implicar para a pesquisa acadêmica? Simples. Nós teremos o desenvolvimento de uma consciência crítica, uma consciência capaz de, como disse lá no início da palestra, capaz de avaliar o mundo à sua volta. E uma consciência crítica tem algumas características. Quais são elas? Coloquei apenas algumas aqui. Primeiro, ela busca profundidade na análise do mundo à sua volta. Ela não vai ficar contente com explicações superficiais. Ela vai buscar realmente conhecer, vai ler sobre aquele tema, vai pesquisar os autores daquele tema, vai buscar informações sobre aquele tema. E isso é muito legal, gente. Isso é muito gostoso de fazer. É muito legal quando a gente percebe que um conhecimento que a gente tem sobre um certo assunto, que era apenas um conhecimento superficial, ele vai cada vez mais se tornando cada vez mais profundo por causa desse desejo de pesquisa. Segundo, essa consciência crítica, ela é contrária a explicações mágicas ou de teor conspiratório, né? E aí, gente, a gente vive hoje numa sociedade profundamente, né, repleta de teorias conspiratórias as mais loucas. Inclusive, há um movimento que é um movimento de gozação mesmo, né? De criar teorias conspiratórias para ver até onde isso vai. Criaram, há uns anos atrás, a ideia de que a Lua não existe. A Lua é uma projeção da NASA. E muita gente embarcou nessa história. É a mesma lógica da Terra plana, é a mesma lógica da teoria das conspirações sobre a vacina. Eu me lembro, na época das vacinas contra a Covid, que recebia lá no grupo de família, né, ou em conhecidos, né, notícias do tipo assim, olha, na verdade não devemos tomar a vacina, porque na vacina existe um chip que vai controlar a sua mente e te fazer dar tudo que você tem para o Bill Gates, que está se associando aos chineses, que na verdade já foram dominados por alienígenas. Era isso. E as pessoas acreditavam, é uma coisa muito surreal. Uma consciência crítica, por outro lado, não vai cair nessa. Óbvio. Gente, olha só, a gente está cada vez mais exatamente, pior que as pessoas acreditam, exatamente. É assustador isso. E a gente está caminhando cada vez mais para um universo muito complicado em relação às redes sociais. Porque, por exemplo, agora a gente tem IA. IA que cria imagens muito próximas da pessoa verdadeira, falando coisas. Entende? Então, assim, qual é o nível de confiabilidade das redes sociais que a gente vai ter daqui para frente? Qual é o nível de dar uns dois pés atrás e peraí, vamos imaginar, vamos investigar isso primeiro.
Isso aqui está muito vinculado às fake news, está muito vinculado a táticas de manipulação de sociedade para controle mesmo, para eleger o candidato A, B ou C e assim por diante. Então eu preciso ter esse cuidado. E aí, uma consciência crítica pensa assim. Ela também vai procurar verificar ou testar as descobertas. Ela vai estar sempre disposta a revisões. Então, uma consciência crítica, ela testa as próprias descobertas e as próprias percepções. Ela não vai ficar refém de um conhecimento já estabelecido só porque alguém disse que é assim. Não, eu vou investigar. É claro que isso aqui, gente, não é uma desculpa para ignorar ou para não acreditar ou não confiar nas descobertas da ciência. Óbvio que não. Estamos falando aqui não de um ceticismo absoluto, mas de um ceticismo consciente, um ceticismo crítico. Ou seja, alguém que ouve, absorve e pensa essas questões que escuta, inclusive as próprias percepções. Tá legal? Do outro lado aqui, ó, uma consciência crítica. Ao se deparar com um fato, faz o possível para se livrar de preconceitos. O que são preconceitos? O nome já diz, né? Conceitos pré-formulados. Como eu vejo isso, gente? É assustador. Como eu vejo, como eu vejo gente supostamente no ambiente acadêmico que critica o autor A ou B sem nunca ter lido uma linha desses autores. É muito surreal. Critica Karl Marx sem nunca ter lido Karl Marx. Critica Nietzsche sem nunca ter lido uma linha de Nietzsche, nem saber quem é esse personagem. Critica Paulo Freire sem nunca ter lido um livro do Paulo Freire. Então, assim, não. Todo autor e toda proposta toda ideia é possível de ser criticada, certamente. Mas, para criticar, é necessário, antes de tudo, termos conhecimento daquilo que estamos criticando. Então, você quer criticar um autor A? Ótimo. Leia tudo desse autor. Vá às fontes. Pesquise. Não se dê por satisfeito por ouvir falar desse autor por outras pessoas. Não. Vá às fontes. Ok? E aí, esses preconceitos, eles devem ser, né, se livrar deles, não apenas na captação, mas também na análise e na resposta. E, por fim, uma consciência crítica, ela é questionadora e, ao mesmo tempo, ela é dialogal. Ela busca o diálogo. É questionadora porque ela quer perguntar. E aí, gente, olha só. Eu acho que o espaço que vocês estão hoje, que é um espaço privilegiado da universidade, é o espaço da pergunta. Não deixe de perguntar. Seja qual for o seu curso, seja qual for a pergunta, não deixe de perguntar. Ah, a minha pergunta é muito boba. Não, não há perguntas bobas. Toda pergunta é válida, porque toda pergunta pressupõe um desejo de saber. Então isso é importante, ok? E busca o diálogo nessa relação. Essa aqui é a perspectiva, tá bom? Para a gente terminar aqui, gente, e aí se abrir espaço para a gente conversar sobre o assunto, tá bom? Vamos lá. Terceira parte, escrever de forma acadêmica. Como a gente escreve de forma acadêmica? E aí é o grande desafio, que eu falei lá no início, né? Muitas vezes você tem uma ideia na cabeça, você sabe que você quer escrever, mas quando chega a hora de colocar no papel, cara, a coisa trava. Você fica paralisado. O papel olha para você, o papel solta gargalhada na sua cara, que você não consegue escrever e você quer escrever e não consegue. Deixa eu aqui, antes de qualquer coisa aqui, dar uma dica para vocês. Olha só. Ouçam isso, tá? Guardem no coração de vocês. Escreve bem quem lê bem. Não há muito segredo nisso, não. Escreve bem quem lê bem. A leitura é um pressuposto para a escrita. Quanto mais você lê, mais leitura você tem como hábito, melhor será o seu pensamento, inclusive escrito. Garanto a vocês. Garanto a vocês. Eu sei de um teólogo que ele falou que ele queria muito escrever, né, desde a sua início de formação, e ele escreveu um texto, né, e mandou para uma revista. E a revista
o editor era amigo dele e falou assim: escuta, você que escreveu aquele texto? Foi. Então, não mostra para ninguém, não. Porque o texto estava imprestável. O texto, ele não sabia escrever, ele não sabia utilizar conjugações de verbos, ele não sabia nem o português, nem a gramática, quanto mais construir ideias. Eu não sabia fazer isso. Aí ele perguntou para a esposa dele, que era uma aluna do curso de letras. E ela falou o seguinte: olha, eu também passei por isso, eu não sabia escrever. E aí eu comecei a ler. E isso foi despertando em mim uma capacidade de escrever melhor. E aí ele começou a fazer isso. Ele começou a pegar Graciliano Ramos para ler, começou a pegar essa de Queiroz, começou a ler biografias, se apaixonou por biografias. Então foi lendo. E aí ele escreveu um segundo texto para aquela mesma revista. Aí o editor, que era um amigo dele, perguntou: você que escreveu isso? Sim. Olha, eu não te reconheci no texto. Tá perfeito. Aí ele começou uma carreira de publicação nessas revistas. Eu quero dizer com esse exemplo, é isso mesmo, tá? Leitura é fundamental, gente. Olha só, leitura é hábito, tá? Hábito que se adquire. Ninguém nasce gostando de ler. Ninguém. Garanto a vocês, ninguém nasce gostando de ler. Mas quando você vai adquirindo esse hábito, né? Hoje eu vou ler 2 páginas, amanhã eu vou ler 4 páginas, depois eu vou ler um capítulo do livro, depois eu vou ler 2 capítulos do livro. Quando você percebe, quando você menos perceber, você vai estar lendo um livro com muito prazer. E isso é muito bom. Tá legal? E aí, 5 dicas aqui para que você possa escrever de forma acadêmica, tá? De forma bem prática aqui. Primeiro, use linguagem acadêmica, né? Isso é óbvio. Por quê? Porque você está no espaço acadêmico. Então você não pode utilizar gírias, vícios de linguagem, sabe? É, Erros mesmo de gramática, né? Eu vi alguém colocar ali, por exemplo, esquecer o R no final do verbo no infinitivo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aí o V coloca com acento circunflexo. Não, vamos ver o que vai acontecer, por exemplo. Ou então trocar o mais com I, com o mais sem I. São questões de gramática que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, sem problema, mas é preciso ficar atento a isso, tá? Evitar linguagem coloquial, evitar achismos, sabe? Eu não li nada a respeito desse assunto, mas vou lá. Eu acho que tem que ser assim. Não. Estamos no ambiente acadêmico, então é preciso escrever de forma acadêmica, tá? Na escrita acadêmica, segundo ponto ali, não use períodos longos. O que são períodos longos? Aqueles períodos que não tem vírgula. Eu estava lendo um texto na minha graduação de um teólogo e filósofo chamado Schleiermacher, é alemão. O livro é muito bom, o livro é realmente muito bom, só que o livro tem um problema, que é uma própria característica dele escrever. Ele não usa parágrafos. Então você tem lá um parágrafo de 24 páginas. E você tem que seguir o argumento que ele está propondo. É claro que ele escreve bem, então você consegue acompanhar a leitura. Mas não seria muito mais fácil se você dividisse o parágrafo em dois, em três? Então, assim, não use perigos longos, dê preferência a frases curtas. Use pontos, gente, pontos. Isso ajuda. E aí, de igual forma, não construa parágrafos muito extensos, tá? Terceiro ponto ali. Defina sempre um termo ao introduzi-lo pela primeira vez. Se não souber definir, evite o termo. Tá? Ou você precisa mudar de assunto na sua pesquisa, ou pesquisar mais. Mas tem que definir esse termo, tem que saber o que você está dizendo. Tá? Porque as palavras, gente, elas têm, muitas vezes, múltiplos significados. Se você não define o que está dizendo, o leitor pode pensar qualquer coisa. Tá bom? 4, isso é importante. Escreva para ser lido. Escreva para ser lido. Olha só, de verdade, pense aqui na sua formação acadêmica, não apenas na sua formação acadêmica de agora, mas pense para o futuro. Pense para depois. Ou seja, o que você vai produzir ao longo do seu curso, em trabalhos acadêmicos, você depois vai poder transformar, talvez, num livro para publicação. Olha que coisa legal. Isso é possível, gente. Isso é muito, muito possível. E basta você se programar para isso. Então, e uma das formas de fazer isso é escrever para ser lido, ou seja, verifique se qualquer pessoa compreende o que você leu, se a linguagem está clara.
como está ali, não se tranque na torre de marfim da academia. Usar só a linguagem acadêmica que ninguém entende. Não. É preciso manter a linguagem acadêmica, mas a linguagem acadêmica que seja clara. Por quê? Porque escrever bem não é escrever difícil. Escrever bem é escrever com clareza. Tá legal? Essa é a ideia. E aí, o ponto 5. Escreva com clareza. Releia em voz alta o que você escreveu e perceba se tem sentido. Ou então, melhor ainda, porque a gente se acostuma com o nosso texto. Então, peça a outra pessoa para ler o seu texto e aí ver se ela está entendendo o que ela está lendo. Fica atento à pontuação correta, fica atento ao que está sendo dito e assim por diante. E, sobretudo, né, gente, divirta-se ao escrever, porque escrever é uma coisa boa. O Humberto Eco, esse aí da foto, ele diz o seguinte: se fez a tese com gosto, né, tese acadêmica, né, seja artigo de trabalho, monografia, enfim, se fez a tese com gosto, há de querer continuá-la. Comumente, quando se trabalha numa tese, só se pensa no momento em que ela estará terminada. Sonha-se com as férias que se seguirão. E é assim mesmo, né? É assim mesmo. Escrevendo doutorado, eu quase enlouquecia, querendo férias. Mas aí ele continua dizendo, mas, se o trabalho for bem feito, o fenômeno normal após a tese é a irrupção de um grande frenesi de trabalho, que é se aprofundar todos os pontos que ficaram em suspenso, ler outros livros, escrever ensaios. E isso é sinal de que a tese ativou o seu metabolismo intelectual, que foi uma experiência positiva. O meu desejo para vocês, nesse início de semestre e ao longo desse semestre, é que a experiência acadêmica seja para vocês uma experiência positiva, que desperte em vocês o desejo, o gosto pela leitura, pela pesquisa e pela escrita, ok? Essa é a minha intenção aqui ao apresentar tudo isso para vocês. E agradeço a vocês pela atenção. E agora eu queria, no tempo que nos resta, tem nos 18 minutos para a gente terminar, abrir espaço para perguntas, comentários, enfim, dúvidas. O tempo passou rápido, é verdade. Eu não sei se tem alguma coisa, deixa eu ver se tem mais dúvidas lá para trás que eu não vi. Estou chegando aqui a ver aqui o que o Gabriel colocou. Introduzir a leitura no cotidiano faz uma diferença absurda mesmo. Realmente, olha. E a leitura, como eu falei, a leitura é um hábito, gente. Então, assim, poxa, eu não gosto de ler filosofia. Tudo bem, não lê filosofia, por enquanto. Leia uma coisa que você goste. Gosta de infanto-juvenil? Leia é, Harry Potter, leia as Crônicas de Nárnia, leia O Senhor dos Anéis. E isso vai desenvolvendo o gosto pela leitura. Depois você vai estar lendo textos de filosofia com mais tranquilidade. Isso ajuda muito, tá? O Victor colocou aqui, às vezes eu reformulo a frase inteira para evitar erros. Isso, também faço isso, Vitor. Porque às vezes a gente escreve algo e assim, quando a gente vai reler, a gente pensa, caramba, isso aqui não tem sentido. E aí a gente tira e faz de novo. Isso é legal. Deixa eu ver aqui se tem mensagens novas. O tempo passou rápido mesmo. Super produtivo, que bom, Alessandra. Obrigado. Adorei a palestra, que bom. Super didático explicativo. Obrigado, Elisa. Samuel, de palestra, obrigado. Olha, tem uma pesquisa de satisfação aqui no que o Suporte Online colocou no bate-papo, tá? Então, não esquece de preencher esse formulário. Ah, a Michelle perguntou uma coisa aqui muito legal. Qual tipo de leitura recomenda para uma melhor escrita? Muito bom. Olha só, a princípio, todo tipo de leitura vai contribuir para a escrita, certamente. Porque quando você está lendo um autor, você está entrando no mundo do pensamento desse autor. Seja na forma de uma narrativa ficcional, né? Então, uma história de fantasia, de ficção científica, de suspense, de terror, o que seja. Você está, de uma maneira, entrando no universo mental desse autor, porque você está vendo como ele escreve, como ele consegue traduzir as imagens que ele tem na cabeça para o papel. E isso ajuda muito.
E também textos não ficcionais, textos acadêmicos, textos mais de filosofia, de história, enfim. Você também vai aprendendo com o estilo de cada autor. E isso ajuda, por si só, isso já ajuda na escrita, tá bom? Agora, tem alguns livros que eu acho muito fundamentais para que você possa gostar de escrever e aprender esse gosto por leitura, né? Um deles é o que eu citei ali na apresentação, que é o do Humberto Eco. Humberto Eco tem um livro chamado Como se faz uma tese. Muito bom. E sobretudo no capítulo, o que que o Humberto Eco faz? Para quem não sabe, o Humberto Eco, ele é autor de um monte de textos. Ele é conhecido por ser autor daquele livro que virou filme chamado O Nome da Rosa, que se você não assistiu, fica aqui como dever de casa para você assistir. Acho que tem no YouTube para assistir, vale a pena. Mas ele tem, nesse livro, Como se faz uma tese, o que ele propõe? Ele quer se colocar na posição de um aluno, né, no caso de doutorado, que não tem tempo e não tem dinheiro para ficar gastando, comprando livros. Então, assim, o que que ele pode fazer? Aí ele vai para uma cidade que não conhece, vai até a biblioteca daquela cidade e vai fazer pesquisa sobre um tema que ele não conhece a princípio. E aí, a partir dele, vai descrevendo como se faz esse processo. E aí chega na parte do capítulo 5, se não me engano, que é a redação, ele vai dando dicas muito boas sobre como escrever e sobre como não escrever. Então, é bem legal. Então, eu recomendaria esse livro, Como se faz uma tese. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Ana ela colocou a minha palestra, que bom. A Ana Luiz colocou o livro Teologia de Leitura Fantástica é seu. Ana, na verdade é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Momento, momento propaganda. Esse aqui. Esse aqui é minha dissertação de mestrado, trabalhando o tema da teologia e literatura fantástica, abordando a obra de C.S. Lewis, que quem conhecer C.S. Lewis já vai ganhar meio ponto em todas as disciplinas, tá? Que eu leciono. Então, se você conhece, já coloca aí. É muito bom. A pessoa chegou no final. Quem chegou no final, depois eu acho que eu vou poder assistir, né? Dicas só. Aqui a Sibeli perguntou. Gostaria de dicas sobre como elaborar a atividade escrita e reflexão, se possível. Tá legal. Então vamos lá. Primeira coisa, é, obviamente, né? É você entender o que está sendo pedido, tá bom? Pelo professor da disciplina, pela professora da disciplina. Então, leia lá o enunciado com todo cuidado, toda atenção. E se tiver qualquer dúvida, vá perguntar para o professor, para a professora. Olha, eu não entendi o que é para fazer aqui. Esclareça. Aí, por favor, claro, né? E aí o professor vai esclarecer para você. Segunda coisa, é, evidentemente, um trabalho assim, ele normalmente exige a leitura de alguma coisa, a pesquisa sobre algum assunto. Então, o segundo ato é o ato de pesquisar. Nesse ato de pesquisar, assim, a internet nos ajuda muito, tá, gente? Ela realmente é uma ótima ferramenta. Mas às vezes ela é problemática. Por quê? Porque nem sempre as informações são confiáveis. Sobretudo se você está assistindo, por exemplo, vídeos de YouTube para tentar fazer trabalhos. Vídeos de YouTube podem até ajudar a pensar sobre o tema, mas eles não são fonte necessariamente confiável. Por quê? Porque você não está vendo o texto, você não está vendo a base que o autor lá daquele vídeo está fazendo, está utilizando. O ideal sempre é ir nas fontes, sempre buscar a literatura que foi indicada pelo trabalho, né, ou o autor que foi indicado, e ir às fontes e buscar esse autor, e buscar esses livros, e aí você vai fazer um trabalho melhor. Outra coisa interessante que eu indicarei para vocês em relação à leitura desses textos: faça fichamentos. O que é um fichamento? Você está lendo o texto todo, e aí lá o professor passa para você um livro de 650 páginas. Porque você sabe que todo professor parte do princípio que você não tem mais nada a fazer na vida a não ser estudar a matéria dele, né? É assim, eu sou professor, eu penso assim também. Então, se está lá 650 páginas, o que que você faz com isso tudo? Se você lê tudo, eu espero que você leia, mas se você lê tudo e não realizar fichamentos, vai ficar muito difícil você retornar àquele livro. Então, qual é a ideia aqui? Você está lendo um autor, puxa, eu gostei dessa parte. Pega essa parte,
copia lá no Word, integralmente como tá, e coloca página tal. E vai fazendo esse tipo de fichamento assim. Porque aí você vai ter um banco de notas extraídas daquela fonte, daquele livro. Isso ajuda bastante a você pensar sobre o assunto. Tá legal? Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Monique perguntou: Boa noite, professor. Pode falar sua visão sobre a linguística aplicada à elaboração de textos? Olha, eu acho que se a gente pensa em linguística vinculada, relacionada à questão da próprio ato de escrever e de como se comunicar, isso é fundamental. Uma coisa está entranhada na outra, sem dúvida, né? É, se eu penso a linguística como vinculada a gêneros literários distintos, dependendo do que eu estou trabalhando, certamente eu vou utilizar gêneros literários diferentes. Eu não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, Monique, mas se for o caso, você coloca aqui de novo, de outra forma que eu respondo melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Yasmin colocou aqui. O senhor poderia falar um pouco sobre as normas da ABNT? Legal, boa pergunta. Olha, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E não é mesmo a Associação Brasileira de Normas de Tortura dos Alunos. Não é isso, tá? O que que é a ABNT? Na verdade, é um padrão de escrita, né? Então, de formatação de texto. Então, o alinhamento da página tem que ser de um jeito, a fonte tem que ser de um jeito específico, o espaçamento entre as linhas tem que ser de um jeito. Quando você vai citar um autor, tem uma formatação específica para fazer isso, assim por diante, tá? Buscando na internet, você encontra os manuais da ABNT, gerais, mas normalmente, cada instituição acadêmica acaba pegando esses manuais e fazendo uma certa adaptação, né, dentro das próprias possibilidades do que a BNT permite, tá? Mas, por exemplo, uma coisa que é importantíssima, que eu acho que essa pergunta me abriu um leque aqui para falar. Citações para evitar plágio. O que que é plágio, gente? Plágio é quando você se apropria da ideia de um autor sem dar a devida referência a esse autor. Então você está pegando a ideia lá, um texto qualquer do autor fulano de tal. Você copiou aquela parte do livro, colocou no seu trabalho e não disse que aquela parte não é sua. Aquela parte teria vindo do outro livro. Você não colocou nada informando isso. Isso constitui plágio acadêmico. Plágio acadêmico, gente, é um problema seríssimo, tá? É um problema acadêmico seríssimo. Porque plágio acadêmico revela assim, ou ignorância sobre o assunto é possível, mas também pode revelar uma certa desonestidade intelectual, sabe? De querer se apropriar das ideias do autor. Então, não é um caminho. Porque, claro que você tem que pesquisar outros autores e até mesmo citá-los, mas toda citação que você faz tem que ser claramente identificada como citação. Como é que você faz isso? Aí tem os padrões da BNT. Até 3 linhas, você coloca entre aspas, abre uma nota de rodapé e lá embaixo coloca na nota de rodapé o sobrenome do autor, o título do livro e a página de onde saiu. Por exemplo, uma forma da BNT. Se for uma citação acima de 3 linhas, tem uma forma específica de formatar no próprio texto e também coloca a referência lá em nota de rodapé. Mas o importante é você não cair nessa proposta de plágio, tá, gente? Plágio é do mal, tá? Bem, deixa eu ver aqui. Estamos quase esgotando aqui o tema. Vê as perguntas novas que tem aqui, peraí. Olha, a palestra está sendo gravada assim, tá? O suporte online acabou de dizer aqui. Deixa eu ver. O William perguntou aqui, eu perdi no início da palestra, se acaso surgirem dúvidas com relação à palestra, como chegar ao senhor? Olha, eu vou colocar aqui, William, o meu e-mail institucional, tá bom? Então, se vocês desejarem conversar comigo sobre alguma coisa, estou à disposição. É isso, deixa eu ver se está certo. Tá, coloquei aí no bate-papo.
Tá bom? Márcio Vasconcelos, @souuniswan.com.br. Que mais? Gente, não sei se eu pulei alguma pergunta. Suporte online aí, me ajuda. Não sei se eu pulei alguma pergunta, acho que não. Oi, Ah, professor. eu pulei alguma pergunta? Não, tá, tem uma pergunta que eu vi agora do Matheus, peraí. Sim. Onde seria um lugar ideal para achar sobre fontes de pesquisa? Muito legal a pergunta. Então vamos lá. É, Primeira coisa, eu ia dizer aqui, biblioteca, né? Mas aí eu ia revelar a minha idade, que eu ia lá na biblioteca da cidade fazer pesquisa que não tinha internet. É verdade, gente. Houve um tempo no mundo em que não havia internet. Pode, pode crer, tá? Isso não é lenda, nem é, mito passado, não. Realmente aconteceu isso. Mas, tirando a biblioteca, a própria internet. Mas aí, onde na internet? Deixa eu dar uma sugestão. Lá no Google, se você colocar a palavra acadêmico, tá? Vai aparecer um site que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele reúne monografias, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado de várias instituições. Então, se você colocar lá o tema, um tema qualquer, aparece um monte de coisa. Aparece livros digitais, aparece, como eu falei, artigos, monografias, dissertações, teses. E aí você pode utilizar como fonte. Não apenas ler aquele texto para usar aquele texto como fonte, mas também ir na bibliografia daquele texto para depois buscar aqueles livros que ele apresentou na bibliografia. Tá? Isso ajuda bastante. Legal? Isso aí, tem PDFs muito bons, exatamente. A Tamires perguntou se sou professor de qual matéria. Tamires, sou professor, né, no momento de História da Educação e Filosofia da Educação e Cidadania, e tem mais uma que eu esqueci agora, mas na área de Pedagogia, tá? Por enquanto. Muito bem, gente. Estamos aqui já encerrando, então. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado mesmo pelas perguntas, pelos comentários, tá? No que eu puder ajudar, me coloco à disposição. E que esse semestre seja para vocês um semestre muito bom, de ótimas pesquisas, de grande conhecimento, de grande aprendizagem e de uma formação muito, muito boa, tá? A Uniswan, ela tem esse. E eu falo isso não porque eu sou professor da Uniswan, eu conheço outras possibilidades, né, de ensino, e eu vejo na Uniswan uma preocupação muito boa, muito interessante com a qualidade do ensino, uma perspectiva de dar uma ótima formação para vocês. Então, aproveitem, tá? Aproveitem esse momento. Legal? Então, obrigado ao pessoal do suporte. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, corujas. Até a próxima. E fiquem tranquilos que está tudo sendo gravado e em breve será disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Um beijão e até a próxima. Amanhã temos mais, hein? Amanhã temos uma ambientação também com a professora Andréia Baez. Fiquem de olho nos e-mails de vocês para vocês poderem estar acompanhando. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal.